A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à SMV Brasil, conteúdo online gratuito para o seu segmento. Hoje estamos realizando aqui a SMV de Startups. A gente vai bater um papo aqui, cara, que está super em alta já faz alguns anos, né? A gente vai falar sobre dados e tomadas de decisão. E para bater esse papo, a gente trouxe o Jesper, ele é Learning Design, cara, tem uma missão muito legal, que é a missão de pregar a transformação digital, facilitar a transformação digital dentro das empresas. Então, Jesper, muito bem-vindo à SMV. Vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e aí a gente já entra nas perguntas. Bem-vindo. Valeu, Bruno. Muito obrigado aí por me convidar para esse bate-papo aqui. É muito prazer, é um assunto que sempre está perto do meu coração. Então, como vocês vão notar logo, pelo meu sotaque, eu não sou brasileiro, sou dinamarquês, mas moro no Brasil há em torno de 25 anos. Eu fundei minha primeira empresa, criei minha primeira empresa em 1992. Era uma empresa de software para rede de telecomunicações, tal, medindo qualidade. E eram coisas que, na época, eu era uma pessoa só. Não existia palavras como Minimum Viable Product, ou MVP, ou Startup, ou nada disso. Então, eu tive que meio que me reinventar nisso e, depois de alguns anos, resolvi que era legal isso, mas eu não tinha paciência pela velocidade. Então, eu resolvi sair para uma jornada em empresas maiores durante um tempo e depois voltei para um mundo, eu diria, de inovação, novos modelos de negócios que criam impactos para pessoas e empresas. Trabalhei tanto em empresas de tecnologia, Ericsson, Alstom, empresas de comunicação, mundo inteiro. Fiz trabalho de conselhos e organizações de marketing, onde aplicamos a metodologia e tecnologia para marketing, muitos anos, inclusive já em 2006, acho que era presidente do Mobile Marketing Association para a América Latina, onde a gente começou a fazer os trabalhos com empresas, Coca-Cola e Nike e outros, né, para começar a entender como é que a mídia móvel, né, começou a entrar. Eu lembro em 2012, né, quando a Facebook fez o seu IPO e começou a sonhar sobre ter a receita móvel, né? Hoje em dia parece um absurdo, mas naquela época já tinha uma boa receita de marketing, mas era tudo web, era tipo zero de móvel, né, na época. Então, assim, acompanhei toda essa evolução e sempre me interessei por entender como é que a gente utiliza dados e tecnologia para aumentar ou melhorar desenvolvimento e escalar modelos de negócio. Então, hoje em dia, trabalho na Hyper Island, que é um trabalho que eu adoro. Eu estou em 4 conselhos, algumas empresas, inclusive, da Bovespa. No Brasil, estou começando essa jornada no exterior também, tenho uma própria empresa, Transform, e também sou associado do Instituto de Copenhague de estudos sobre o futuro. Então, assim, é uma cestinha que eu acho super legal, acho bom, está um ponto na vida onde eu posso dividir meu tempo em várias coisas, acho que isso é uma coisa bem inspiradora. Bem legal, Jesper. Cara, eu fiquei muito curioso, então antes de começar eu queria te perguntar, por que você escolheu o Brasil? Vou te dizer, cara, eu venho de um país muito, assim, organizado, né, como Dinamarca, né, tipo Suíça, dos países nórdicos e tal, né. E aí, há muito tempo, quando eu morava lá, eu tinha um quarto no meu apartamento que eu entregava para uma associação que ajudava estudantes que tinha bolsa para estudar em Copenhague. Então, era de graça, não cobrava nada. E aí, aí tinha gente do mundo inteiro. Eu achava muito legal ter esse papo, né, de conhecer gente do mundo inteiro. Aí, um dia veio um cara de Guatemala. Aí, depois de uns dias, ele falou para mim assim, cara, eu já entendi o que é Dinamarca. Dinamarca é o maior campo de golfe no mundo. Né? No início eu vi como elogio, depois eu falei, não é elogio, é coisa nenhuma, né? Porque quem quer morar num golfe, quer dizer, pode ser legal por um tempo, né? Mas você vai acabar logo, entendeu? Você não entende nada do mundo, né? Porque se tem um mundo lá dentro, né? Então, assim, você vai se enganar. Falei, não, para eu saber mais sobre como as coisas vão, eu tenho que sair. Outra coisa que eu não gostava também é tudo muito planejado. Eu não sou muito, assim, eu gosto da imprevisibilidade
E aí eu digo, para mim, o Brasil tem uma boa mistura, né, entre auto-organização, porque a organização aqui é diferente, você tem que, ou a sua empresa, o seu grupo, a sua cidade, a sua comunidade tem que se organizar, e aqui faz muito isso, né? E isso tudo deu um contexto meio semi-caótico, no sentido positivo, né? As coisas imprevisíveis acontecem. Eu gosto de ter que lidar com isso, eu gosto. Então, de fato, eu me sinto bem no Brasil. Isso não quer dizer que não acho que tem problemas. Eu acho que tem um milhão de problemas aqui no Brasil, claro que tem, mas eu também acho que nós estamos aqui para enfrentar e tentar resolver. Bem legal, muito curioso, Jesper. Então, introdução feita, né? A gente sempre diz aqui que a gente gosta de começar do zero, começando do básico, porque a gente tem desde pequenas startups até grandes empresas de tecnologia que escutam a gente, desde estagiários até diretores. Então, o nosso público ele é bem amplo, né? Então, vamos lá. O que é e como funciona a análise de dados para tomada de decisão? Vamos começar com a pergunta básica. Bom, primeiro, Bruno, eu acho muito importante que haja, primeiro, um entendimento de qual é o objetivo com aquilo, né? Porque a análise de dados pelos dados, os dados sem contexto, os dados sem finalidade, não vale nada, né? E aí vira só um mundo de números 0 e 1, possível quando digital, né? Então, nós temos que entender em qual é o contexto, isso tem que ser definido. Nós temos que entender para que isso pode servir e qual é o nosso objetivo de trabalhar com isso. Porque, principalmente hoje em dia, na internet, web e tudo mais, dados é um tsunami, né? Assim, a cada 2 anos a gente dobra o número de dados na internet que nós temos acesso nesse mundo aqui. Então, se a gente não tiver algum tipo de filtro de entender que tipo de dado, para que eu vou utilizar isso, e a gente acaba se perdendo floresta e acaba perdendo mais ou menos a orientação e o interesse por isso. Então, assim, entendimento do contexto é super importante, né? E aí, depois disso, quando a gente começa a ter dados que vai gerar insight, vai acabar gerando conhecimento, informações para a gente, nós temos que entender para onde que isso vai. Então, quer dizer, não basta só os dados, não basta só ter um dashboard, não basta só ter um monte de meio que conclusões, né, que você vai apresentando, cresceu aqui, caiu aqui ficou estável. Você tem que garantir que isso entra num processo de decisão. E isso tem que mudar, porque as empresas hoje que não utilizam dados, ou que não têm, o que antigamente chamava de data lake, né, que é tipo um repositório de dados, que hoje não é mais um lago, né, agora já é um rio. Então podemos chamar de data stream, né, que são dados que não param de chegar. Então, se a gente não sabe o que fazer com aquilo, e a gente não entende como é que o processo de tomada de decisão precisa ser acelerada, a gente vai nos perder de novo com isso, né? Então, eu diria que, além do contexto, o processo de tomada de decisão, quer dizer, que tipo de gente, como é que eles estão preparados, qual é a velocidade da preparação, assim, da tomada de decisão hoje, que é muito diferente do que a gente via há 5, 10 anos, né? Cara, você trabalha em empresa global, que atuava em todos os países no mundo, que tinha processo de decisão, de estratégia, cada 1 ano, 2 anos, né? Basicamente era assim, era 1 ano para definir a estratégia e 1 ano para executá-lo, né? Todo mundo vai rir, né, quando eu falo isso hoje, mas não faz mais de 10 anos, talvez 8 anos que era assim, né? Hoje não dá mais, né? Estava até lendo que o Jeff Bezos, ele toma 3 decisões por dia, que só irão ter impacto pelo futuro da empresa a partir daqui a 3 anos, né? Todo dia. Então, imagina, a velocidade da decisão, certamente, no caso do Jeff Bezos, que a gente já sabe que a Amazon é uma empresa obsesso, né, por dados, muito disso é baseado em dados. Então, o processo de tomada de decisão precisa ser alterado ou adequado também. Bem legal. Vamos lá, você falou bastante sobre o processo de tomada de decisão. Eu queria que você explorasse mais um pouco. Tem um framework para isso? Tem um passo a passo? Como é que tu enxerga isso? Então, assim, tem alguns pontos que são importantes, né? E a sequência é mais ou menos dada também pela lógica, né? Primeiro tem que ter um objetivo, uma proposta para fazer isso, né? Assim, o que é que eu quero melhorar? Eu diria que tem que ver com o seu cliente, o usuário, seja interno, seja externo também, que tem que estar nessa proposta. Para quem que você quer criar valor, né? Ok. Em termos de ir para frente, muito cedo, talvez mais ou menos já na proposta, ou junto, em paralelo, você tem que entender que tipo de gente que você quer com o perfil certo para isso, né? E eu diria que cabeça aberta, curiosidade
e saber lidar com processos ágeis, onde design thinking também faz parte disso, eu acho que é super importante, porque dados, querendo ou não, tem muito a ver com experimentação, porque a gente não é uma caixa que você abre que tem respostas prontas, você tem que combinar, você tem que experimentar, você tem que aprofundar nisso para entender. Então, assim, esses processos que a gente vê, por exemplo, no design thinking, de explorar valor através de experimentação, protótipos, outras coisas, acaba também fazendo muito parte aqui. Como eu já comentei, entender quais são as decisões que você quer tomar no final, quem toma isso, e, além disso, entender quais são as fontes de dados que nós queremos trabalhar, né? De onde vêm esses dados, que tem muito a ver com, não fazendo isso no início, mas faz um pouco mais para frente, define isso, quando você sabe para que servem os dados, você vai entender como que esses dados eles vão chegar. E muitas vezes a gente acaba descobrindo que boa parte desses dados a gente já tem, né? Quando a gente fala sobre os sistemas hoje, e muitas vezes dados têm a ver com, por exemplo, quando a gente define Internet das Coisas, quando a gente define o que é indústria 4.0, né? Lembrando que o que muitas empresas hoje fazem, quando fazem automação, robôs e tal, empresa, na verdade, não é indústria 4.0, é indústria 3.0, que é colocando computadores para operar as máquinas, né? Que é basicamente automação. Indústria 4.0, quando a gente começa a tirar os dados desse ambiente e começa a criar o chamado de GM digital, que basicamente você transfere todos os seus dados da sua fábrica, ou produção, ou escola, que seja, dentro de um modelo digital, né? E você começa a modular e estimular ele digitalmente e traz de volta para o seu mundo analógico de novo. Enfim, né? Por isso que chama um gêmeo digital, um espelho digital que você tem. Então, isso acaba assim, as fontes de dados que a gente tem, a maneira com que a gente trabalha com eles acaba se tornando extremamente importante. E aí, no final, de novo, experimentação e protótipos é algo super importante, porque a equipe tem que aprender junto com esse processo. Não tem, assim, claro que existem ciência de dados, existem uma série de ferramentas, mas cada empresa é uma empresa, cada modelo de negócio, cada grupo de cliente diferente, não tem como generalizar. Então, assim, é mais ou menos, você tem que aprender enquanto você está desenvolvendo suas ideias e interações e soluções com dados. Bem legal, GSP. Isso aí, botar para rodar, aprender o que der e botar para rodar de novo. É isso aí. Muito, muito bom. Vamos lá, estou com a minha empresa aqui, que eu estou querendo começar a iniciar uma área de análise de dados. Qual que é a sugestão ou dica que você daria para quem está querendo iniciar uma área dessas? Bom, eu acho que primeiro até, assim, tem um ditado, né, que eu acho que até os americanos às vezes falam isso, né? Para você iniciar uma jornada bacana, coloca a cadeira no ônibus primeiro, né? Porque aí você vai meio que combinar o que vocês vão fazer, para onde que vocês vão. Então, assim, juntando pessoas que têm o mindset certo, que têm a cultura certa para começar a trabalhar isso, eu acho que é super importante isso. Porque senão, se você tem uma ideia bacana, então é meio que você com você, né? E a gente sabe que para criar um movimento desse, para trabalhar com ideias, para explorar assuntos como dados, por exemplo, a gente precisa de interlocução, a gente precisa gerar conversas e, talvez mais importante de tudo, né, antes de começar a mexer nos dados, antes de começar a mexer com qualquer coisa, gerar as perguntas, né? E aí tem até meio que uma teoria, tem até um livro com esse nome ali, né, que perguntas bonitas, né? Quais são as perguntas bonitas que a gente pode fazer? Que tal? Como que, por exemplo, né, imagina o Netflix no início, né? E como seria se eu, ao invés de ter uma loja de alugar CDs, eu podia enviar pelo correio, né? Olha que pergunta fantástica. Olha que a empresa que isso acabou gerando, né? Então, eu diria que ter equipes que sabem, junto com você, gerar ou trazer essas perguntas para o dia a dia, assim, disparado para mim é o mais importante, porque tudo a partir daí, com boas perguntas, cara, tudo vem meio que sozinho, né? Porque aí você vai buscando as soluções e tal, mas, assim, se você no meio do processo se perde um pouco, né? Às vezes acontece isso em tantas propostas de resolver soluções de software para isso ou aquilo, você volta e fala, mas qual era a pergunta, né, que eu tinha no início? E aí, quando você volta para essa sua pergunta, as soluções ficam assim, qual que é a melhor maneira de fazer, administrar, ou de repente abandonar uma solução e ir para outra, fica muito mais fácil, né? Então, eu diria, gente, para formular as perguntas certas e as perguntas bonitas, é tudo, né? A partir disso, é basicamente como eu já comentei, né? Proposta, diria, as decisões,
decisões, tomada de decisões, fontes de dados e o processo. Aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Legal, Jéssica. Então, bom time e boas perguntas. É isso aí, coisa linda. Você falou bastante, cara, acredito que você está em contato com muitas empresas diariamente, enfim, de todo o teu histórico também. Como é que tu enxerga as startups ou outras empresas que você trabalha e que você passou e que você conheceu, elas enxergam a análise de dados? Elas já têm consciência dos dados que elas têm nas mãos? Como é que elas aplicam? Eu queria entender um pouco qual que é a tua visão sobre o mercado. É assim, eu vejo empresas especializadas nisso, inclusive empresas brasileiras, né? O Inloco, por exemplo, né? Tem muitas empresas na área de fintech no Brasil, a gente tem uns 400 fintechs agora, né? Startups que trabalham na área, no setor financeiro, que trabalham muito com dados também, né? Tenho certeza que quando a gente entra no Nubank para pedir um aumento no crédito, por exemplo, no cartão de crédito, não tem nenhuma pessoa do lado que está mexendo no botão sim ou não, né? Para responder isso para mim. Isso também é uma tomada de decisões em cima de dados que acontece. Então, assim, muitas empresas já trabalham com isso hoje, né? Mas eu diria que nesses setores a gente encontra eles. De maneira mais ampla, eu diria que muitos startups têm esse interesse, muita experimentação, né? E os startups, pela minha experiência, é muito caracterizados por tem bastante ferramentas inovadoras, né? Pessoas que se inspiraram em várias usos, cases que eles já viram, eles têm uma organização mais leve e ágil, mas falta experiência. Então, eu diria que no Brasil hoje a gente precisa ter um jeito, eu diria que talvez uma cultura onde mais executivos deixam empresas maiores e se misturam com as equipes, né, as diretorias dos startups. Ainda é um pouco assim, muito pouco separado, né, assim, como água e óleo, não se mistura tanto o mundo dos startups com o mundo das empresas maiores, e no Brasil ainda não é, assim, está começando o movimento, mas não é tão normal ainda ver executivos saindo e propondo, né, uma mudança de carreira para assumir um trabalho junto com uma equipe de um startup, né? Eu acho que isso é uma excelente oportunidade para misturar e agregar mais experiência ainda, né? Porque eu acho que isso que é bonito. Quando você vê, isso está mais que comprovado, quando você vê a diversidade agindo nessas equipes, e aí que você vai ver. Eu diria que quando eu trabalho em desenvolvimento, ideias e com processo de inovação, as conversas, né, como já comentei, ter pessoas diferentes, né, com ideias diferentes, isso é super interessante. E as conversas que você pode ter com as pessoas dentro e fora da sua empresa são extremamente importantes. Desde que você também garante que essas conversas sejam de fato com diversidade, né? Que você pega a pessoas diferentes, e não estou só falando de raça, gênero e tal, tem que ser pessoas que fizeram trabalhos diferentes e tal. Então, uma coisa que eu falo muito dentro das empresas que eu trabalho, por exemplo, nos conselhos, é que as equipes que vocês montam, as equipes que vão desenvolver, trabalhar com ideias e dados e tal, garante que tem representantes da empresa inteira. E por que não convidar um ou dois clientes para sentar lá dentro também, né? Porque é impressionante como é que a conversa fica muito mais rica quando a gente faz isso, né? Então, assim, eu diria que essa diversidade é extremamente importante. Então, assim, eu acho que para os startups é mais ou menos isso. Em empresas maiores é mais ou menos o contrário, né? Assim, se a gente vê, eles têm claro, muita experiência, normalmente muitos anos na praça e tal, só que muitas vezes eles ficam meio que montando sua estratégia para o futuro, olhando no retrovisor. E você pode imaginar que você está dirigindo um carro, você não está olhando pela para-brisa, está olhando pelo retrovisor, você sabe que em algum momento você vai bater em alguma coisa. E é o que muitas vezes acaba acontecendo também. Então, assim, como é que as empresas podem, digamos, ganhar uma visão melhor para frente? Se misturaram com os startups, por exemplo. Hoje tem uma modalidade chamada
corporate venturing, né, que é onde as empresas maiores ou investem, abrem espaços onde eles convidam as empresas para trabalhar junto, espaço de inovação, ou eles mesmos investem em empresas menores, empresas mais ágeis, para aprender junto com eles, né? Assim, é uma modalidade que não é fácil. Eu vejo que muitas empresas acabam caindo meio na tentação de comprar a empresa inteira, que uma empresa grande não custa nada, né? A preço de bananas você vai comprar um startup, assim, você pode comprar, engolir 5 por semana, né? Só que o problema é justamente isso, você vai acabar engolindo. Isso acaba não criando muito valor para a empresa grande nem para a pequena. Então, ok, algumas pessoas legais vão conseguir um emprego e tal, mas na maioria das vezes, uma empresa pequena engolida por uma grande acaba não oferecendo o mesmo tipo de agilidade, porque a cultura da empresa grande que vai prevalecer e tal. Pô, então você podia sair e pegar um emprego numa empresa grande logo de cara, né? Então, é mais ou menos isso. Então, assim, para a empresa grande também não rende, porque ao engolir a empresa pequena, vai esmagar a empresa. Então, assim, esse negócio de entrar, ser dono, pegar a maioria, comprar e tal, eu questiono. Eu acho que para você trabalhar bem e você desenvolver as ideias, agora a gente está falando sobre dados, né? Assim, os cases onde a gente vai trabalhar com dados e tal, é muito melhor manter eles distante, né? Convida outros para a festa. Tá? De novo, diversidade também vale entre os investidores nas empresas e em jornadas que você faz. Você está com medo de perder para o concorrente? Tá bom, então faz uma opção de um call option, né? Um first right of refusal, para você colocar um outro, para você aumentar seu capital lá dentro em cima de um concorrente. Né? Você tem sempre direito de colocar um bid com o mesmo preço e comprar essa outra parte. Você nunca vai ficar perdendo se você não quiser. Né? Então, assim, eu acho que é muito mais essa visão. Então, tanto que os startups que querem trabalhar com isso têm trabalho para fazer, né? E as empresas grandes, ao seu lado, também têm que fazer algo além do que eles estão fazendo hoje, né? Para, de fato, beber dessa fonte. Então, como já comentei, dentro dos processos de montar, processo de falar com, ou de trabalhar com dados, você tem que ter as pessoas certas. Claro que isso vale nos dois casos, né? Nada disso vale, nada do movimento que a empresa, o startup, uma empresa grande vai fazer, vale qualquer coisa, se você não consegue colocar as pessoas certas. Essa questão de botar gente para essas empresas, tanto para startups, para empresas menores, tem uma coisa que é super importante, né? Que é esse ditado de contrata por atitude e treina pela competência, né? E aí, há uns anos, até meio eu segui algumas empresas desde seu nascimento, né? Inclusive, quando eu estava na Ericsson, a gente começou já a interagir com uma empresa brasileira que chamava Zup, que estava no Cube naquela época, né? Eram 4 pessoas, né? Bruno e a galera dele que estava lá. E aí, de repente, cada um seguiu seu caminho. Eu estava em Barcelona, naquele Mobile World Congress, e de repente eu vi uma empresa Zup, né, com um stand gigantesco. Eu falei, não é possível que em poucos anos a empresa já está aqui em Barcelona, né? Aí eu entrei lá para conversar com ele. Eu até fiz uma entrevista com o Bruno lá, que depois eu coloquei no LinkedIn, ganhou um monte de lições lá, onde basicamente a gente teve uma meia hora conversando sobre como é que você pega uma empresa de 4 pessoas e escala para 800, né? Antes que a empresa foi adquirida pelo Itaú, né? E ele falou uma coisa que é justamente isso. Falou, olha, a gente participou em todas as contratações. A gente queria garantir que quem a gente admite aqui dentro tem a cabeça certa, né? Então, a atitude que é o mais importante. Eu diria que se quer montar a sua empresa, você tem o seu startup, ou você tem uma empresa grande, você quer montar equipes que vai trabalhar com dados, contrata as pessoas que têm a curiosidade certa, que sabem trabalhar compartilhando, né? Que não fica retendo as coisas para si, que não começa a instigar concorridas e concorrências entre eles, meio que predatórios e tal. E, assim, essa atitude é extremamente importante. Senão você vai ficar correndo atrás do rabo inteiro, ou o tempo inteiro, apagando o incêndio, né? Então, essa questão de como contratar pessoas, para isso, é algo que eu vejo que as empresas ainda precisam trabalhar mais. Está começando bem, como eu falei no início, assim, da minha resposta aqui. Tem empresa no Brasil, tem setor no Brasil que está indo super bem, mas, assim, é nicho, né? Então, assim, tem muito trabalho a fazer com isso. E também, por outro motivo, o número de dados que a gente tem, como já comentei, dobra a cada 2 anos.
mas o número de tipo de dados que nós temos, o número de ferramentas também para lidar com dados também está explodindo. Então, assim, você continua, né? Assim, muitas vezes, assim, o pessoal tenta, ou pergunta para mim, onde é que você colocaria, onde você está agora, né, em termos de competência, nível, disso, daquilo. Eu falo, cara, não entendo muito onde eu estou. Porque se eu começar a analisar onde eu estou no mundo que sempre está em movimento, amanhã, onde eu estou hoje, amanhã não vai fazer sentido. Então, é muito mais importante saber para onde que eu estou indo. Né? Qual é a minha jornada que eu estou fazendo? Qual é o meu objetivo? Onde eu estou aprendendo todos os dias para chegar aonde? Para saber o quê? Isso que é importante saber. Né? Onde eu estou agora importa muito pouco. Né? Talvez importa para hoje, né? Mas daqui a mês que vem já não importa mais. Então, acho que a visão disso é extremamente importante. Essas são questões que a gente trabalha muito na Hyper Island, essa ideia de não aprender a tecnologia, mas aprender sobre como aprender com dados e tecnologia, por exemplo. Isso que é o essencial, o que nós estamos fazendo lá, por exemplo. Muito legal, GSP. Cara, eu tirei algumas ideias, né, de síntese do que tu falou. Então, contrate boas pessoas, faça boas perguntas, né, aplique rápido e aí dentro na gestão de times, buscar por diversidade, buscar por atitude. Gostei bastante dessas dicas aí, vou trazer no final. Indo para a reta final agora já, Jéssica, a gente sempre gosta de pedir indicações de livros. Pode ser mais que um, não tem problema. Então, por favor, na tua opinião, o que são as leituras obrigatórias aí? Eu acho que, assim, em português, tem alguns livros que eu acho legal. Tem um que chama... Pode ser em inglês também. Ok. Mas tem um que chama Storytelling com dados, né, que é um guia sobre visualização de dados. Que é uma versão brasileira do Cole Nussbaumer, que eu acho legal. Por que isso? Porque eu acredito que em todos os processos a visualização é extremamente importante. Tá? Então, você vai encontrar vídeos de pessoas do design team da Apple, por exemplo, que fala sobre visão e visualização para inovação, para dados e tal. Então, eu acho que isso é super importante. Por quê? Porque quando você transforma dados em visão, isso pode ser figuras tridimensionais, pode ser cores, e tem até gente, olha, eu fiquei sabendo outro dia, que tem gente que pega dados de análises espaciais, onde você condensa, por exemplo, um mês de observações de ondas radiomagnéticas do espaço para ver se tem algum tipo de anormalidade e torna isso um som. Né? Então não é só visualização, mas utiliza o vídeo. O vídeo consegue milhões de dados por minuto pelo vídeo, né? Se você tornar isso de uma maneira certa, né? E esse livro trabalha um pouco com isso, né? Então, assim, isso é um braço dentro de ciência de dados que eu ainda acho que é pouco apreciado, avaliado com nem tanto valor, mas que eu acho extremamente importante e eu só vejo ganhando importância. Então, um livro bacana para isso. Depois disso, tem outro livro traduzido para português, do David Foster, do Foster Provost, que chama Data Science para Negócios, né? Que também que é justamente assim, aplicar como é que eu no dia a dia consigo pegar dados para isso, né? Depois tem um livro que eu acho bem interessante sobre isso, que é de um ex-vice-presidente do Amazon, que é sobre, que é basicamente, o título é IoT, né, o Internet das Coisas, na Amazon. Como que a Amazon lida com o Internet das Coisas. Eu não vi ele em português, então tem que procurar ele em inglês, né? Mas eu recomendo muito, porque, inclusive, eles estão pegando uma coisa que é super interessante. Qualquer problema que você tem como empresa, torna ele em dados. Eles dão exemplos no livro, por exemplo, eu tenho uma equipe que faz reparo em campo. Então, você pega todo esse processo, quanto que demora desde que a chamada é feita, até que ele chega em campo, quantos reparos que ele faz em campo, que ele tem que voltar para pegar mais um componente e voltar lá. Eles quebram tudo isso em dados e criam algoritmos. Depois eles veem todas as variáveis nisso e as equipes começam a melhorar cada variável dentro dessa equação, o algoritmo que eles fazem, né? E a gestão do departamento é por esse algoritmo. Ele é aprovado pela chefia e é utilizado, e você pode colocar isso dentro de um computador até, né? E começar a trabalhar com ele. Então, é uma maneira aplicada de trabalhar com dados, inclusive em áreas onde a gente normalmente imagina que não tem dados. Então, esse livro da Amazon também recomendo muito. Bem legal, Jesper. Bom, estamos indo aqui para a finaleira. A gente sempre gosta de finalizar com alguma reflexão, alguma mensagem final para a nossa audiência referente à análise de dados. Então, por favor, qual é a sua mensagem final para a galera?
Então, assim, para mim, eu diria assim, algumas dicas, né, que a gente devia ter, que eu acho que sempre vale a pena. Um é que esteja preparado, né, já tem um problema ou hipótese para resolver antes que você comece a entrar em sua análise de dados. Seja honesto, né, tente construir evidências verdadeiras para apoiar sua hipótese, mas não tentem buscar os dados para confirmar a sua hipótese independentemente do que é, porque aí você vai criar um bias para isso. Então, seja honesto. Seja experimental, né? Pense no que você podia mudar ou fazer diferente para você criar novos tipos de dados para testar essa hipótese que você tem. Seja informado, quer dizer, tome cuidado em entender como que cada relatório e cada terminologia, o que isso significa. Né? E, por último, mas uma coisa super importante, né? Se envolve. Né? Se envolva porque entendam as análises do que está por trás, do que está lá dentro. Não tentam sempre pegar tudo isso e terceirizar para alguém, dizer, analise meus dados. Não, você tem que mergulhar lá dentro. Né? Mergulhe nessa piscina, porque é lá que você vai encontrar coisas. Tudo bem, contate pessoas para fazer junto com você, mas faça junto, não foja desses dados. Vai ser importante para você e para a sua empresa no futuro. Jasper, muito legal as dicas. Queria agradecer sua participação aqui na SMV. Vou pedir para o Renan colocar as redes sociais deles aqui para a galera entrar em contato. LinkedIn, Instagram, fechou, coisa linda. Jasper, obrigado de novo, até uma próxima vez. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.